Olá, a Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara realiza ainda este ano a 12ª Conferência das Cidades para discutir a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como ação preparatória, a comissão realizou seminários regionais nas 5 regiões do país. O deputado Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, participou desse processo e está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. O senhor que já foi prefeito de um município vizinho a Curitiba, tem uma experiência com resíduos sólidos. Como é que o senhor está acompanhando esse trabalho? O tema é bastante atual, né? Então, a CDU realiza, ao final de novembro, agora dias 29 e 30, 12ª edição da Conferência das Cidades e buscou, no tema resíduos sólidos, estar realizando esta conferência. Participei de alguns dos seminários regionais lá em Curitiba, capital do meu estado, estive também em Cuiabá, na região centro-oeste, e estive também lá em João Pessoa, no Nordeste. Não participei de São Paulo e de Belém, os outros seminários realizados. É um tema importante porque nós temos a lei de 2010 que prevê a extinção que foi uma lei aprovada aqui no Congresso. Aqui no Congresso, em 2010, que prevê até 2012 que os municípios brasileiros tenham os seus planos municipais de resíduos sólidos elaborados. E até 2014 que nós tenhamos a extinção dos chamados lixões. Então é um seminário, uma conferência, né, que foi buscar subsídios regionalmente importantes. Por exemplo, em Curitiba, tivemos a exposição de um professor da universidade sobre resíduos sólidos gerados pelos desastres ambientais, né? Um tema muito novo em que tem, né, demonstrado pelos acidentes que nós tivemos, pelos desastres que nós tivemos durante este ano, no Rio de Janeiro. O senhor fala das enchentes mais graves que aconteceram. Deslizamentos, né, que geram muitos resíduos, né? Além do resíduo urbano, doméstico, né, e materiais de construção. Então, os municípios estão se preparando, ou devem se preparar, né, para que até o ano que vem, agosto do ano que vem, tenham seus planos municipais. Deputado Leopoldo Meyer, esses seminários serviu para a comissão sentir como é que estão as administrações municipais diante desse problema. Como é que está o trabalho dos atuais prefeitos no sentido de preparar esse plano? Nós sabemos que existem dificuldades, né, para os municípios. Os municípios principalmente sofrem as dificuldades pela falta de recursos, não é? Que este sistema ele exige investimentos muito grandes. E é importante que, tanto quanto possível, os municípios se consorciem, a exemplo do que acontece na região metropolitana de Curitiba. Como é que funcionam esses consórcios, o senhor que teve essa experiência na prefeitura? É um processo do qual eu participei como prefeito, né, de São José dos Pinhais, na região metropolitana, junto com outros prefeitos. Nós tínhamos, à época, que o lixo doméstico da nossa cidade era levado para o aterro no município de Curitiba, né? E houve um processo de licitação para a contratação de uma empresa para fazer este gerenciamento, né, ao longo de 20 anos, porque para os municípios pequenos não viabiliza economicamente. Então, é importante que hajam os consórcios, né, que os prefeitos pensem nessa possibilidade de estar se consorciando entre municípios para tratarem este gerenciamento do resíduo sólido. Deputado Leopoldo Meyer, mais da metade dos nossos municípios ainda tem lixões a céu aberto, um dos problemas mais graves do ponto de vista ambiental. Será que há tempo suficiente para até 2012, 2014, 2014, se eu não me engano, esses lixões têm que estar extintos? Olha, é o que determina a lei, né? E é preciso que os administradores municipais apressem, né, o seu trabalho, a elaboração do seu plano municipal, para que tenhamos, né, o processo em andamento e haja a extinção desses chamados lixões. A verdade é que muitos municípios também vêm atuando já e vêm com este gerenciamento já sob controle, né, e que vá para o aterro somente aquele resíduo que é descartável, né, passe por toda a cadeia, todo o processo e que vá para o aterro sanitário somente o rejeito, né, aquilo que não pode ser reutilizado, reaproveitado.
Deputado Leopoldo Meyer, um dos principais problemas na separação do lixo começa dentro de casa. Como é que está o tratamento do lixo doméstico no país, nessas cidades que os senhores foram visitar e fizeram esses seminários? Em cada região está de uma maneira diferente, né? Num avanço diferente. Mas o importante é que toda a população esteja consciente, né, de que é responsável. Todos nós somos responsáveis. Aquele que fabrica, né, aquele que vende, aquele que importa, né, aquele que utiliza, né, e os poderes públicos. Então, é uma cadeia de responsabilidades, né? Ninguém está de fora, né, deste processo, nesse gerenciamento do resíduo sólido. A responsabilidade é de todos. Até porque nesse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está em consulta pública atualmente, nessa posição atual do Plano Nacional? Está sendo elaborado o Plano Nacional. Né? E está em fase de consulta pública. As diversas cadeias, né, estão elaborando este Plano Nacional. Assim como os estados devem elaborar os planos estaduais e os municípios, os planos municipais, cuja data, né, prevista para que estejam prontos é agosto do ano que vem. Nesse plano, nessa lei nova que foi aprovada pelo Congresso, as empresas passam a ter responsabilidade de pegar de volta o seu lixo, a exemplo, por exemplo, das companhias de celulares. Como é que funciona isso? Como é que está sendo feito isso no país? Então, esse é um processo também que está em discussão, né, com comitês de trabalho, né, a chamada logística reversa, né, em que alguns setores devem buscar, né, os produtos, embalagens como agrotóxico, né, equipamentos eletrônicos, pilhas, baterias, são setores que devem ter a logística reversa, né? Esse é um processo que está em construção, né, pelos chamados grupos de trabalho que são organizados pelo Ministério do Meio Ambiente. E quanto a outro problema, que a gente está com o nosso tempo já acabando, só para encerrar, qual o tratamento que está sendo dado também para o lixo hospitalar, que é um problema grave até por causa do potencial de danos à saúde? É um dos setores que tem um tratamento específico, não é? O lixo hospitalar. Assim como outros setores têm também os tratamentos. Os municípios, por exemplo, devem prever nesse plano municipal quais são os estabelecimentos que têm que ter um controle extra, né, daquele lixo, daquele resíduo que acaba gerando. E a ideia da comissão é detectar alguns modelos que foram bem-sucedidos para replicar no país? É esse o trabalho da comissão agora? Exatamente, foi isso que se foi buscar nos seminários regionais e é isso que se quer mostrar na conferência a ser realizada aqui no final de novembro. Deputado Leopoldo Meyer, muito obrigada por sua presença no Palavra Aberta. Desejo sucesso nesse trabalho tão importante para a saúde do país e para o meio ambiente. Obrigado, eu que agradeço. E você que nos acompanha pela Rádio Câmara e pela TV Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui no Palavra Aberta.